Senhores, senhoras, meus amados irmãos em Cristo Jesus, tenho já falado com vocês sobre o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Hoje é dia 13 de maio de 2020. Peço que me ouçam por alguns minutos, que te valerão uma eternidade. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto de suma importância. Estive falando com vocês em oportunidades anteriores quem é o Todo-Poderoso e também a graça que Ele nos oferece por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Jesus, quando foi elevado entre as nuvens em direção ao céu, ele prometeu que iria providenciar moradas para aqueles que são seus, assim dizendo: vou preparar-vos lugar. Quero falar com vocês sobre o momento presente. Estamos enfrentando, junto com todos os países do mundo, um fenômeno nunca visto antes. A contaminação do homem por um vírus que, por enquanto, até onde se sabe, foi produzido em um laboratório na China. A contaminação por esse vírus pode nos levar ao risco de acontecer não o pior, pois pior seria se não conhecêssemos Deus. O máximo que poderá acontecer é partirmos, fechar os olhos e, quando acordarmos, estaremos adentrando a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Essa garantia Jesus nos deu. Portanto, aceite Jesus, não o recuse, e não haverá razão para pânico, não haverá razão para a depressão, não haverá razão para o medo de morrer ou partir. Quando ainda menino, na minha cidade natal, meu pai e eu, nas tardes de domingo ou feriado, ou quando ele estava de folga, saíamos para passear. Nossos passeios quase sempre terminavam no cemitério de minha cidade natal. Ele fica em uma montanha e de lá dá para ver a cidade. Lá, sentado em um dos túmulos, nós ficávamos por horas conversando. Um dos assuntos sempre envolvia lembranças do meu avô, que foi um homem simples da roça, colono, mas que aos sábados e domingos ele pegava a sua Bíblia e saía pelas fazendas pregando o Evangelho dentro de suas limitações, mas era atendido por muitos fazendeiros que até cediam suas casas para que ali se instalasse um centro de pregação. Meu avô partiu muito cedo, eu não cheguei a conhecê-lo. Tinha 44 anos quando o Senhor o recolheu. Meu avô falava muito para meu pai sobre a Nova Jerusalém. Até parecia saber ele que logo para lá estaria indo. Há 11 anos atrás, meu pai, com 94 anos de idade, partiu para o Senhor. Na semana de sua partida, por 3 noites eu fiquei em minha terra natal,
pois à noite eu passava com ele. Essas 3 noites, meu pai não queria dormir. Ele dizia que queria conversar comigo. No primeiro dia que eu adentrei o hospital onde ele estava, logo que eu dele me aproximei, ele ergueu o braço esquerdo, pois o outro estava sem movimento, e apontando para cima, ele me disse: Meu filho, eu estou indo para lá. Eu o abracei e com o braço que ele ainda tinha movimento, ele também me abraçou. Foi o abraço mais demorado que eu dei e que recebi de alguém em toda a minha vida. Chegando perto aos seus ouvidos, eu disse-lhe: Eu sei, eu sei, o senhor me falou muito sobre este lugar. Quando o senhor chegar lá, pode esperar por mim, que daqui a pouquinho eu estarei indo para lá e o encontrarei. Fique próximo do trono, que eu o acharei. Ele me pediu, em uma das noites, que eu falasse com ele sobre o céu, lugar que tantas vezes falamos quando estávamos juntos. E ele me perguntou: Você sabe como vai ser? E eu lhe respondi: O senhor vai fechar os olhos e dormir, e ao acordar, o senhor estará diante de uma grande porta, e Jesus lá estará esperando pelo senhor. Ele te conduzirá até o trono onde está o Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, e ele dirá: Pai, valeu a pena eu ter derramado meu sangue, pois aqui está mais um remido por esse sangue. Então, meu pai pediu-me: Descreva-me esta cidade, como ela é. Eu disse a ele aquilo que tantas vezes dele ouvi e que já havia até decorado. Repeti a ele os 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse. Eu disse a ele: quando o senhor chegar lá, o senhor vai ver que as portas são de pérola, de uma só pérola cada uma. A muralha é de jaspe luzente. As ruas da cidade e a praça são de ouro puro, semelhante a vidro límpido, transparente. O santuário é o Senhor Jesus, é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é a sua lâmpada. As suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
o Senhor verá o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E o Senhor verá uma praça, e de uma ou outra margem do rio está a árvore da vida, que produz frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são cura para as nações. Lá nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, o Senhor verá o trono de Deus. O Senhor contemplará a face de Jesus e na sua fronte está o nome dele. Não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará e lá, meu Pai, o Senhor e todos quantos honram a Jesus, moraremos por toda a eternidade. Meus amigos, esta é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Não tenham medo do que está acontecendo. Não tenham medo do vírus ou qualquer outra doença. Entregue teus caminhos ao Senhor. Confie a Ele as suas preocupações, medos e temores, e verá o quanto Ele poderá ser vivo para você e carregará você no colo se necessário for. Ele te ama mais do que ninguém. Portanto, não se perturbe em seu coração. Crede somente em Deus. E eu termino, como sempre, dizendo a você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado por ter me ouvido. E até uma próxima vez, querendo Deus.